Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai Celestial, mais uma vez, nossa gratidão por esse dia tão especial, Senhor. Pai Celestial, a palavra diz que este é o dia que o Senhor fez para nós vivermos nele, para nós nos alegrarmos no Senhor neste dia, vivermos com alegria, vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida regada pelo Teu excelso amor por nossas vidas. Pai Celestial, receba o nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, porque foi o Senhor que nos amou primeiro, foi o Senhor que nos chamou para estarmos aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite, para que a Tua palavra seja revelada ao nosso espírito e nós possamos compreender, entender a profundidade do Teu amor e do Teu projeto para a nossa vida, Senhor. Pai Celestial, Te damos graças porque sabemos que é o Senhor que nos guia, nos direciona, nos governa e nos conduz pela Tua boa mão. Obrigado, Senhor. Esteja, Pai, tocando cada coração nessa noite, transformando vidas nessa noite, revelando, Pai, o Teu amor, a Tua graça e o Teu propósito eterno na vida de cada um de nós aqui, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Então, antes de tomar o seu lugar aí, cumprimente um irmão, uma irmã que está ao seu lado. Isso, muito bem. Glória a Deus, isso aí. Isso é uma bênção, né? A igreja ainda com um número assim, como nós não estamos perto de 1000 pessoas, né? Então ainda é possível fazer isso, né? Certo? Logo já não vai dar mais, né? Quando passarmos de 1000 pessoas não vai dar, né? Mas amém. Eu não sei quantos de vocês perceberam o que aconteceu ali no nosso estacionamento hoje. Alguém estacionou ali, percebeu o que aconteceu ali, né? O Amir, né? Então, pois é. Não foi um milagre não, viu, queridos? Na verdade foi uma família amada aí, que decidiu dedicar um tempo precioso do seu domingo para estar ali limpando, arrancando os matos ali. Eu também vim prestar minha ajuda, meu auxílio ali, né? Mas quando eu percebi que o meu esmalte estava lascando, eu fui para casa, né? Testei, coloquei em teste a minha fé, né? Lembrei daquela palavra, né, que Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esses matinhos, saiam daqui. E não saíram. Aí, tudo bem, vamos lá, vamos arrancar o matinho, né? Mas amém. Queridos, como nós geralmente fazemos, né, eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está ali no livro de Provérbios, do capítulo 18, né, versículo 21, se eu não esqueci dele ainda, que fala a respeito de um órgão que nós possuímos chamado a nossa língua. E naturalmente a palavra nos orienta de que existem pessoas, claro que não no nosso meio evidente, né, mas a palavra diz que existem pessoas que gostam de fazer um uso exacerbado da sua língua. E quanto mais se fala, mais se colhe, não é assim? Então eu posso colher coisas boas ou coisas erradas. Isso tanto é verdade que a Bíblia que está falando isso, diz o seguinte, que a língua tem o poder de vida e de morte, ou seja, de gerar vida e também trazer morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Então, muito claro isso, né? Alguém tem dúvida disso?
Não, né? Pois então. Então, repitam comigo, por gentileza. Em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém, eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doenças. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E em minha boca existe um grande milagre. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Queridos, para quem nos acompanhou, né, assim, constantemente nestes últimos domingos aí, nós tivemos há 14 dias atrás, né, ou seja, 2 semanas atrás, uma ministração que infelizmente não foi ao ar, né, por conta de uma questão técnica aí, mas eu gostaria de fazer uma revisão, não só nessa, como também no nosso culto de ceia, para que nós possamos então, após essa revisão, entrarmos no contexto principal daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Amém? E há 2 domingos atrás, nós vimos aqui, neste lugar, nós falamos, né? Vimos não, nós falamos, né? Alguns viram assim, ficaram imaginando assim, como é que aquele negócio lá é uma figura assim e tal, né? Mas nós falamos aqui a respeito de 3 produtos que naturalmente são utilizados na nossa culinária como alimento, né? Alguns países fazem um uso maior de alguns desses produtos, outros não. Mas nós falamos aqui a respeito do trigo como planta, falamos da uva como produto e falamos também da azeitona ou oliveira, né? Oliva. E é interessante, queridos, que existe lá no Salmo 104, versículos 14 e 15, se puder projetar, por gentileza, André. Salmo 104, 14 e 15. A palavra de Deus nos diz assim: é Ele que faz crescer. É Ele, o Pai, Deus, que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O pão que nos dá vida. A palavra nos diz que Jesus falava, né, que eu sou o pão da vida. Olha que fantástico, né? E queridos, nós sabemos que esses produtos no seu estado natural, isso nós comentamos sobre isso no nosso encerramento que tivemos agora, encerramento de encontro de homens, né? Foi comentado sobre isso. O trigo no seu estado natural, ele nada mais é do que um alimento para animais e aves. A uva, no seu estado natural, ela serve para alimentar aves, insetos, pragas. E a azeitona para alimentar animais, bichos. Porém, quando transformados, eu quero que vocês gravem, quem está anotando aí, o título dessa mensagem de hoje é Transformados pela Palavra. Alguns dias atrás, o título da mensagem, essa que não foi ao ar, era Natureza Transformada. Então a mensagem de hoje tem como título Transformados pela Palavra. Então, queridos, à medida que estes 3 elementos ou produtos, né, eles são processados a partir do momento em que o trigo ele é moído,
ele serve como principal elemento para a produção do pão, que nos dá vida. A uva, quando ela é processada, esmagada, em alguns casos pisada, pisoteada, né? Ela é transformada em um produto chamado vinho. Aquele mesmo vinho que nós vemos citação dele na Bíblia. Este vinho, citação na Bíblia, não é suco de uva, não, é vinho. E da mesma forma a azeitona, ou a oliva, né? Que depois de prensada, e quanto mais prensada ela for, melhor é o seu produto, que é o azeite, que é o óleo. E esse óleo, queridos, ele servia naquela época, né, na época dos textos bíblicos aqui, para curar pisaduras, feridas, e também para ungir reis. Aí algum de vocês pode estar pensando, sim, pregador, mas e o que eu tenho a ver com essa história? Simples, queridos. Você e eu temos muito a ver. Nós, como criaturas naturais, em nosso estado natural, eu e você, criaturas, nosso estado natural, a nossa natureza normal, nós apenas produzimos coisas que alimentam animais, aves, insetos, pragas. Mas quando processados, quando transformados, e esse transformados é transformados pela lavagem da palavra. Quando nós somos submetidos, então, e esses submetidos, ele é aquele conceito, né, que é uma coisa que foi introduzida, submersa, algo que está fazendo parte. Quando nós somos submetidos, então, à lavagem da palavra, a nossa natureza, ela é transformada. Transformada no quê? De velha criatura em uma nova criatura. De algo velho e uma coisa nova. Nós somos transformados. Pecador. De servos. Enfim. Transformados de servos, escravos, em reis, sacerdotes. É isso, queridos, que é a causa da transformação pela palavra em nossa vida. O pão que nos dá a vida, o vinho que traz alegria, está escrito na Bíblia, e o óleo, que é usado para interessante nós vermos que quando nós falamos ser lavados pela palavra, existe também um aspecto, pessoas que antes eram medrosos, desconfiados, pessoas confiantes. Então essa transformação, ela envolve também a nossa fé. Em pessoas que eram descrentes em
crentes. Pessoas que andavam por vários caminhos. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus mesmo, né? Não. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, não é os caminhos, né? Ainda bem que Jesus não nasceu em alguns estados aí, eu sou os caminhos. Não, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nenhum de vocês vem ao Pai, se não for por mim, ele falou. Então, queridos, a transformação pela palavra, ela nos proporciona isto. Nós sejamos, então, após sermos lavados pela palavra, termos, então, uma nova compreensão, um novo entendimento. E que este conceito de transformação, ele, de fato, precisa fazer parte desta nossa nova natureza. Onde eu saio de uma velha criatura, cheia de ranço, cheia de mimizento, né? Para uma pessoa transformada. Uma pessoa que compreende, entende, uma pessoa sensata, uma pessoa que tem a luz do Senhor agindo na sua vida. Aquele camarada que diz assim, não, ou aquela camarada, né? Mas eu não levo desaforo para casa. Ok, você vai levar umas bordoadas de vez em quando. E uma pessoa transformada, queridos, um coração transformado pela palavra. Hein? Ok. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 17, ele nos fala exatamente sobre isso. Diz o seguinte: pois ele nos resgatou. Ele quem? Jesus. Resgatou a nós do domínio das trevas. Queridos, nem tente buscar na sua memória, peraí um pouquinho, mas está falando que eu vivia, então eu era dominado pelas trevas? Que papo é esse? Sim, queridos, é o que a palavra diz. Ele nos resgatou de um domínio das trevas. Algumas traduções falam assim, nos resgatou do império das trevas e nos transportou, nos transladou para o reino do seu Filho amado. Próximo. Nele temos a redenção. Olha aí, o perdão dos pecados. Éramos pecadores, hoje nós fomos remidos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então entendam vocês que aquele nomezinho ali, céus, ele é plural, né? Terra, singular. As visíveis e as invisíveis. Aquilo que você vê, olhinhos naturaizinhos aí, alguns pintadinhos assim, né? Outros com óculos, né? Aleluia aqui. Né? As visíveis e aquelas que nós não vemos. Aquelas que são invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ou seja, tudo o que existe, existe por um único motivo. E nós aqui,
fomos então escolhidos para vivermos nestes dias, colhendo, queridos, essa bênção, sendo abençoados por Ele. A Bíblia diz que o Pai já nos deu juntamente com Ele, de graça, todas as coisas. Se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele deu. Como não nos dará, juntamente com seu Filho, de graça, todas as demais coisas? Todas as demais coisas, querido. São todas as demais coisas. Nós vamos entender agora onde que eu quero chegar com isso. Ele já deu. Ele já deu, significa que então isso nos pertence. Ok, isso aí. Vamos lá. Vamos em frente aqui. No versículo 15, volta ali, Colossenses 1:15, André, por gentileza. Fala o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Essa criação, querido, não só tem a ver, quando nós falamos em criação, quando a palavra criação vem à nossa mente, é impossível não relacionar algo criado sem que antes haja um criador. Para que haja uma criação, é necessário que exista um criador. Certo? E nós vemos que o Criador, ele reproduz nele a sua criação. Assim como o Pai reproduz no seu Filho a essência da sua paternidade, Deus, quando nos criou, reproduziu em nós a essência dele. Está em nós. Hein? Vamos lá. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, depois o versículo 3. Gênesis 1:1. Olha o que a palavra nos diz. No princípio. Que princípio é esse? Lá no começo, né? Lá no início. Deus criou os céus e a terra. Então, nós começamos a ver a palavra criou como criação de Deus, primeiro versículo da Bíblia. Versículo 3. Deus disse: haja luz, e houve. Quando foi que a luz passou a existir mesmo? Quando Deus disse: haja luz. Essa tradução que estamos usando diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Existe uma outra tradução que diz: se fez luz. Luz seja. A luz passou a existir. E é fundamental que nós entendemos isso, querido. Que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, né, das terras, no meio desses dois versículos. Se Deus disse, haja luz, e houve luz, de onde foi que surgiu essa luz? De onde Deus tirou a luz?
das trevas. Só havia trevas. Disse Deus: haja luz. Deus fez a luz a partir das trevas. Deus fez a luz existir a partir das trevas através da palavra. Disse Deus. E assim foi. Disse Deus. Se repete por mais algumas vezes aí, né? Disse Deus. Gênesis 15, versículo 4. Gênesis 15, 4. Diz assim: então a palavra do Senhor veio a ele. Está falando aqui de Moisés, né? A palavra do Senhor veio a Moisés. A palavra... Abraão, perdão. E a palavra do Senhor que veio a Abraão disse o seguinte para ele: o seu herdeiro não será esse. Estava se referindo ao servo, né, que estava na sua casa. O seu herdeiro não será esse, mas aquele que for gerado por você. Queridos, quem está com a Bíblia em papel ali, como é que chama? Né? Risque não, né? Sublinhe isso. Então, quase não faz mais isso, né? Não sublinha mais as coisas. Sublinhe ou destaque, né? Isso. Né? Sublinhe aquele nome. Aquele que for gerado por você. Este sim será o seu herdeiro. Aquele que for gerado, querido. Voltando lá no texto que nós lemos agora há pouco, como que Deus gerou a luz? Através da palavra. Disse Deus: haja luz. Aquele que for gerado por você. Este que for gerado por você. Como é que nós geramos, queridos? Declarando. Através da nossa voz. Declaro. Esta situação, esse sintoma, ele não é real, ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou com ele todas as nossas dores e enfermidades. Então, um sintoma de dor no dedo, dor de cabeça, dor, né, em qualquer lugar. Uma doença diagnosticada. Não, isso é mentira do diabo. Não é real. O que é real? Que a palavra diz que é. E a palavra diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, se algum de nós está sentindo algum mal-estar, alguma coisinha errada aí, não é verdade. É uma mentira. Se é uma mentira, não faz parte da minha vida. Porque a verdade está em mim. A verdade que é a palavra está em mim. Queridos, isso serve para que nós venhamos a aprender, praticar, confiar que nós podemos criar as coisas a partir da nossa fé. A nossa fé na palavra. Eu creio. Eu confio. Em cima disso eu declaro. A palavra de Deus diz que é assim. Brinquei no começo lá, né, que eu fiz teste ali.
matinho ali do estacionamento. Claro que foi uma brincadeira, né? Mas a palavra de Deus diz que é assim, querido. Jesus mesmo falou: se vocês tiverem fé, ao menos, por menor que seja, que esta sua fé seja tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte. Que monte é esse? Situação, um problema, um obstáculo. Dirão a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. Preferência em um mar de esquecimento, né? Assim será feito. Pregador, mas eu tenho feito isso e não aconteceu. Continue fazendo. Tenha fé. Tenha fé, queridos. Eu já comentei algumas vezes aqui, né? Mas se alguém não ouviu ainda, se alguém já ouviu, eu vou falar de novo. Há um tempo atrás eu fui diagnosticado com sintoma de um tumor couro cabeludo. Alguns deram risada. Que couro cabeludo, se o cara não tem cabelo, que conversa é essa? Mas não, ele, mesmo não tendo cabelo, ainda continua se chamando couro cabeludo. Diagnosticado com tumor ali, a médica lá, e falou: seguinte, isso aí, cada um que avaliou aquilo deu um nome mais feio para aquele negócio, né? Tem que operar, tem que fazer isso, fazer aquilo. E como é que é isso? Tá assim. Marcou a cirurgia lá para dentro de 14 dias. A esposa estava comigo, inclusive, o Grasto Gertner, estávamos lá naquela época. Lá dentro daquele ambiente lá, é terrível, né? Lá se vê de tudo, lá, né? Tudo mesmo, né? Desde bebezinho até anciãos, velhos ali. Terrível, terrível. Aí o médico lá que nos atendeu falou: vai ser assim, 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 assim. Então, daqui a 14 dias, porém, né? Isso foi numa terça-feira, porém, na outra terça, voltaríamos ali para fazer a tal da cirurgia. Saímos andando naquele corredor assim, horrível aquele ambiente lá. Presso, né? Uma opressão gigante naquilo. Ficamos na porta do hospital assim, para ela: não, não é assim. A palavra de Deus diz: Ele já levou sobre si todas as minhas dores e portanto isso não é meu. Eu rejeito isso. Eu lanço fora. Eu estou curado. Ele já me curou. Queridos, a partir dali, a cada minuto, a cada 5 minutos, 10 minutos, eu agradeci. Agradecia pela minha cura. Senhor, obrigado, estou curado. Senhor, obrigado, estou curado. Obrigado, Senhor. Dia inteiro e noite inteira. Eu saí, fui, né, viajei e tal. Queridos, 8 dias depois, tem uma foto, cabeção assim, da mente brilhante, né? Uma foto, com telefone, mandei para ela. 0. Sumiu, desapareceu. Aquele caroço, aquele negócio horrível que tinha ali, começou a se esfarelar, sumiu, desapareceu. Aí eu voltei de viagem, né? Final de semana, dor aquele. Como estava marcado a cirurgia, né? E a pessoa, amigo da família, que tinha agendado a cirurgia, então, em consideração, eu fui até o hospital na hora, na data e hora da cirurgia, né? Então, lá eu falei: aí, vamos preparar então para a cirurgia. Olha só, veja bem, não precisa mais fazer isso. Mas como assim? Não tem mais nada. Como assim não tem mais nada? Não tem mais nada. Aqui, ó. Está limpo, estou curado. Não pode. O que tu fez aí? Falei: como assim? Falei: o que passou? Eu falei: nada. Chama um, chama outro, né? Os médicos ali e tal. Não ia mais sair a cirurgia. Aí veio um, veio outro, olhou e tal, e passou o dedo, e, né?
Assim, ó, então, só por desencargo de consciência, porque está aqui o exame, está aqui o resultado do exame, ó. Podemos pelo menos fazer uma biópsia aí para mandar para o laboratório, para ter certeza que não tem mais nada. Ele falou, ok, aí tiraram um pedaço, foi para o laboratório, estava novo igual um bebê. Certo, queridos? O que é isso? É a manifestação, a declaração da palavra. Queridos, faça isso, pratique isso na sua vida. Não só nesses casos de, estou com um problema. Não, pratique isso em todas as áreas da sua vida. Com seus filhos, com o seu trabalho, com seus estudos, com a sua esposa, aleluia, né? O seu marido também, né? Glória a Deus, né? Pratique isso, querido. Faça isso com fé, confiando, e você verá o resultado. Você verá o resultado, querido. Sabe por que você vai ver o resultado? Porque a palavra fala que você vai ver o resultado. Não é eu que estou dizendo. Isso está escrito. Se está escrito, é verdade. O diagnóstico é a mentira. A palavra de Deus é a verdade. E se a luz, ela resplandece sobre as trevas, significa que as trevas não subsistem onde há luz. E você é luz, queridos. Você é luz. Então, seja luz. Faça essa luz brilhar onde você estiver. Faça valer a pena aquilo que Jesus colocou na tua vida. Brigue por isso. Clame por isso. Exercite isso. Ele nos deu esse direito, queridos. Então esse direito é nosso. Se eu tenho direito, eu preciso praticar. Eu preciso me apoderar desse direito. Apoderar, o nome, assim, no conceito desse nome, né, significa tomar para si, ter em seu poder. Então eu vou me apoderar desse direito que Ele me deu. E aquilo que estava travado, vai destravar. Aquilo que estava complicado, vai ficar muito. Aquela solução que você tanto espera para uma determinada situação da sua vida, ela vai se tornar muito simples. Por conta da manifestação da palavra. Por conta da transformação da nossa mente através da palavra. Vamos lá. Estamos quase. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Olha o que a palavra diz, só para fortalecer a nossa fé. No princípio era a palavra. Que princípio é esse? Lá no comecinho, né? Gênesis 1, 1. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aquele que é, não está falando aquele que era. Aquele que é, a palavra, estava no princípio. Próximo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Próximo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. Olha o que eu falei agora há pouco. A luz brilha nas trevas, querido. E as trevas não derrotam a luz. A luz é mais forte do que as trevas. A luz que está em você, por conta da palavra, é mais forte do que as trevas.
esta luz, gerada pela palavra, estava desde o princípio, representando um espírito. A palavra aqui é um espírito. Este espírito, queridos, que está conosco hoje, o Espírito Santo de Deus, é o mesmo espírito, não é um outro espírito, é o mesmo espírito. O espírito que causou toda a criação está com você, comigo. Este espírito só vai manifestar a sua obra quando eu entender que é através da minha boca que ele então frutifica, ele trabalha. Queridos, já viram aqueles desenhinhos que falam assim, eu tenho a força, eu tenho o poder. Exatamente este poder está em nós. Você foi o escolhido para manifestar esse poder aqui, neste mundo, nessa terra. Em meio a este mar de trevas, você é luz. E as trevas não vão apagar a sua luz. Amém. Glória a Deus. Trevas não vão apagar. Livro de João, capítulo 4, versículo 35. João 4, 35. A encerrar. Olha o que está escrito ali. Vocês não dizem, é Jesus, né? Passando por um campo ali, com alguns discípulos, né? Conversando ali, aí Jesus para assim, e olha para eles e fala assim, vocês não dizem que só daqui a 4 meses haverá a colheita? Estava falando para as pessoas que viam um cenário, no caso aqui uma plantação de trigo, com os olhos naturais, carnais. Eu digo a vocês que tem que aplaudir isso aí, né? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para colher. Queridos, abram os olhos, comecem a ver a nossa vida, o nosso mundo com os olhos do Espírito, não com os olhos naturais. Abram os olhos, vejam. Vejam. E aquilo que os teus olhos conseguirem ver, assim será. Estou inventando alguma coisa? Não, né? Alguém escreveu isso. Mas não só vejam, né? E ficam viajando assim numa visão e tal, né? Vejam e declarem em cima disso. Veja, creia, visualize, declare em cima disso. E assim será. Assim será. E a nosso culto de ceia, o título da nossa mensagem foi Natureza Transformada. Agora então nós estamos falando sobre transformados pela palavra. Queridos, nós falamos aqui, está contido nesse livro. A própria Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso foi escrito para o nosso ensino, então nós somos alunos. E a palavra aluno significa ausência de luz. Alguém que não foi iluminado.
iluminado. E a própria Bíblia também fala que nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Está aqui. Eu apresento para vocês aquilo que pode iluminar os seus olhos. E é a Bíblia, a palavra de Deus. Se alguém então tiver alguma dúvida em relação a isso, está a praticar. Ler esse livro, coloque a sua fé nas palavras deste livro. E em cima dessa fé, você vai declarar o que você quiser. E assim será. Amém? Muito bem. Nós vamos ter mais um louvor, né? E aqui para um louvor. Eu quero convidar a quem sentiu no coração. Eu e minha esposa gostaríamos de orar com você. Você ainda não tem essa fé suficiente para, puxa, não alcancei isso ainda. Ok, nós vamos orar então para fortalecer. Então, quem quiser, tenha vontade. Quem não quiser também, tenha vontade. Vai recebê-los aqui. Nós vamos estar então orando com você. Não é orando por você. Vamos orar com você. Para que esta fé seja renovada na sua vida. Amém? Glória a Deus. Acordar